Boa tarde, turminha da alegria, tudo bem com vocês? E aí, conseguiram fazer a atividade de ontem? Bom, vocês viram que a gente falou um pouquinho mais sobre os animais de outra forma, né? Nós tínhamos visto antes, lá no começo, que tem os domésticos, tem os selvagens. Aí a gente percebeu que existem os vivíparos, que são aqueles que se desenvolvem dentro da barriguinha da mamãe, e também os ovíparos, né? Que é aqueles que nascem do ovo, né? Que a mamãe, no caso, choca o ovo, bota o ovo lá, e aí, depois de esquentar um pouquinho, bastante tempinho, aí nossos ovinhos saem, os nossos animais, os filhotinhos, né? Como o da tartaruga, do pintinho, da galinha e outros. Bom, turminha, hoje nós vamos continuar falando sobre os animais, mas nós vamos falar de outra classificação. Nós chamamos a primeira lá que a gente viu, aqueles que mamam, que possuem pelos. A gente falou que eles eram mamíferos, né? Hoje a gente vai falar sobre os répteis, tá? Então, é outra coisa, também são animais, mas na classificação a gente chama eles de répteis. Tá bom, turminha? Então, chega de conversa e vamos lá para a atividade que eu vou falar para vocês como que é um pouquinho mais sobre esses répteis. Então, vamos lá, turminha, para a aula de hoje. Hoje a gente vai pegar a nossa folhinha que tá escrito Atividades do dia 17 de setembro, tá? Porque hoje é dia 17 de setembro, que é o mês 9, e é quinta-feira, né? Então, a nossa semana já tá quase no finalzinho, tá? Aqui a Pro marcou assim, livro de matemática, ela marcou a página 97 a 98. Mas a 97 a gente já fez ontem, tá? Então, risca ela aí que a gente não vai fazer ela. No lugar, a gente vai fazer 98 e a página número 105, tá bom, turminha? Então, vai ser a 98 e a 105, ok? Então, essas duas páginas nós vamos fazer hoje, tá? No lugar da página 97. Então, aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os répteis, tá? Mas a gente vai conhecer um pouquinho deles antes da gente falar o que eles são, quais são as características deles, tá bom? Então, lá, lembra daqueles códigos que a gente fazia para tentar descobrir os nomes ou a frase? Aqui é a mesma coisa, turminha, só que são vários animais, olha. Eu vou ter que trocar os animais por uma letra e eu vou descobrir os nomes dos répteis trocando, né, esse símbolo aqui, que é uma imagem, por uma letra correspondente. Aí, eu vou olhando, por exemplo, tartaruga. Aí, eu vou ver, é o C. Então, vou colocar o C primeiro, depois vou no outro. E vou colocando até eu conseguir formar o nome do animal. Aí, eu leio para ver se é isso mesmo, se eu não comi palavrinha, letrinha, né? Para não perder o sentido da frase. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, nas 7, tá? Vamos descobrir 7 nomes de animais. Depois disso, a gente vai ler aqui embaixo, que vai falar um pouquinho mais sobre o que são os répteis. Então, os répteis são animais que rastejam. Eles possuem 4 patas, alguns têm cauda. O corpo é coberto por escama ou carapaça. Eles botam ovos e vivem na terra e na água e são vertebrados, turminha. Então, os répteis, ó, por exemplo, aqui tá mostrando um crocodilo. O crocodilo, ele é réptil. Por quê? Por que ele é réptil? Porque ele rasteja, então a barriga dele, quando ele anda, meio que arrasta no chão, tá? Ele possui 4 patinhas, então isso também é uma característica. Ele tem cauda, então também é outra característica. E o corpo dele é como se ele tivesse umas escamas, né? Ou tipo uma carapaça, porque é duro, né? É diferente, por exemplo, dos mamíferos. Os mamíferos, a pele tem pelo, né? É uma pele com pelo. Já o dos répteis, não, é diferente. E eles botam ovos, como a Pro já tinha dito, e são vertebrados. Vertebrados, turminha, quer dizer que eles possuem ossos, tá bom? Vertebrados, eles possuem ossos. Isso
Os mamíferos também possuem. Nós somos mamíferos e nós temos ossos, não é verdade, turminha? Então, vertebrados quer dizer que tem ossos, tem vértebra. Vértebra é aquela coluna que a gente passa aqui, ó, bem no meio das nossas costas, tá bom? Então, isso é ossos, são as vértebras, então eles possuem isso também, ok, turma? Aí, terminando essa página, vou virar na outra, aqui atrás, e eu vou ter o que aqui primeiro? Desembaralhando letras, tá? Então, aqui tem alguns animais, só que os nomes deles estão aqui. Só que tá tudo bagunçado e a gente tem que colocar na ordem, tá bom? Então, ó, tá alguma coisa escrita aqui, só que a gente tem que colocar na ordem. Escrever o nome certo do lagarto, do jacaré, da tartaruga, quer dizer, do jabuti, do sapo, da cobra, né? E aí, quando eu terminar de escrever, eu vou ligar o nome com o animal correspondente, tá bom? Então, tem que primeiro escrever o nome e depois ligar certinho. Quando eu terminar essa parte, eu vou aqui, ó, para um caça-palavras dos répteis, tá? Então, vocês vão procurar aqui no caça-palavra, cada palavra vai pintar bem bonito, colorido, tá bom? Muda de cor para ficar bem caprichado. E aí, vai procurar crocodilo, cobra, lagartixa, lagarto, tartaruga. Vocês viram que todos esses que a Pro falou, eles são animais rastejantes, quer dizer que são répteis. Eles possuem, a maioria possui 4 patas, quem não possui, mas também tem cauda. Então, olha lá as características dos animais répteis, né? E aqui tá os nomes desses animais répteis, né? Crocodilo, cobra, lagartixa, lagarto, jacaré e tartaruga, que vai ajudar vocês a procurar lá em cima, tá bom? Depois que terminar essa página, turminha, vai pintar bem bonitinho, tá? Os nomes pra achar aí. Tem os animaizinhos aqui do lado, ó, dá pra pintar que vai ficar uma gracinha, tá bom? E aí, a gente vai pegar o livro de matemática. Livro de matemática, primeiro a gente vai fazer a página 98, tá bom? Vamos abrir lá na página 98 e aí a gente vai fazer. Na página 98 fala assim, ó. Em frente da escola, as meninas esperavam a chegada de 5 amigas. Todas juntas terão aula de dança. Então, olha aqui, aqui é uma escola de dança, né? E todas as meninas vão ter aula junto. E elas estavam esperando as amigas dela. Aí temos uma pergunta. No total, quantas meninas terão aula de dança? E aí? Vou contar quantas vão ter e vou colocar a resposta aqui. Depois, 2. As cédulas e as moedas abaixo correspondem a quantos reais? Então, olha lá, turminha, se vocês quiserem pegar o dinheirinho de vocês para facilitar na mão, fica mais fácil. Mas aqui a gente tem uma nota de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2 e 2 moedinhas de R$1. E aí, vou ter que somar tudo isso. Então, vai contando, ó, vai no número maior, 20 mais 10, quanto que dá? Descobriu? Põe mais 5. Depois põe mais 2. E depois põe mais 2 moedinhas. Que aí você vai descobrir quantos reais são. Aí você vai responder a pergunta, tá? E não esquece de colocar reais. Quando eu terminar isso, eu vou para a parte 3, que fala assim, ó. Nesta sequência, passa-se de um número para o seguinte, aumentando sempre a mesma quantidade. Complete. Então, aqui, ó, tava do 10, foi pro 20. Quanto será que aumentou? 10 foi pro 20. Então, vou descobrir. Daqui vai ir para quanto? E quanto? Então, eu tenho que ver de quanto em quanto tá pulando, tá bom? Então, eu vou lá contar 10, 11, 12, 13, 14, até chegar no 20 para ver quanto que pulou. Aí, eu vou repetir isso, vou pular o mesmo tanto. Depois, aqui embaixo, os números são estes: 7, 59, 45, 32 e 19. Escreva os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, olha lá, turminha, aqui a gente tem umas caixinhas com alguns números, né? Nós temos 5 números aqui. Só que a gente vai ter que escrever eles aqui embaixo, na linha,
do menor número ao maior. Então, qual que é o menor número daqui? Isso, é o 7. Então, vou começar pelo 7. Depois do 7, quem vai ser o menor número? Aí, eu vou colocar e vou seguindo, colocando até chegar no maior número que está aqui. Isso é a ordem crescente. Lembra que a Pro já explicou um pouquinho disso para vocês? É a mesma coisa, tá bom? Só que só com esses 5 números aqui. Terminei a página 98, eu vou pegar o meu livro de matemática. Deixa eu pegar aqui, ó. E vou abrir lá na página 105. Por quê? Aqui na página 105, a gente vai ver as faces dos blocos retangular, ó, página 105, tá bom, turminha? Aqui no canto. A Pro tá segurando aqui porque tem algumas respostinhas, né? Então, a gente não pode já dar a resposta para vocês. Vamos ver se vocês conseguem pensar aí. As faces de um bloco retangular. Veja como se desenha um retângulo, contornando uma das faces de uma caixinha pequena, de forma de bloco retangular. Então, aqui, ó, ele pegou uma caixinha de fósforo, né? Essa caixinha de fósforo, ele foi lá e desenhou numa folha. E ele conseguiu obter um retângulo, porque a forma da caixa de fósforo é um retângulo. Aí, agora é a sua vez. Desenhe diferentes retângulos contornando as faces de sua caixinha. Então, olha aqui, turminha. A Pro tá com... Ela trouxe várias caixinhas. Vocês vão procurar aí na casa de vocês alguma caixinha que você achar. Por exemplo, a Pro achou uma caixinha de cotonete, achou uma caixinha que tem fio dental, achou também uma caixinha aqui, ó, de negócio para banheiro, e são todas retangulares, tá vendo, ó? Ela é retangular. Como ela é retangular, os outros lados também dela ó, tá vendo? E aí, eu posso desenhar todas essas faces lá na minha folhinha, porque isso é um retângulo, aqui é outro tipo de retângulo, mas também é um retângulo, aqui é outro, olha que comprido, mas também é um retângulo. Por que que é um retângulo, turminha? Porque ele possui 4 lados e 2 lados são iguais, entendeu? Esse lado é igual a esse lado, e esse lado é igual a esse, tá? Ó, se eu virar aqui, também é a mesma coisa. Esse lado é igual a esse, que esse lado é igual a esse. Isso que faz dele um retângulo, tá bom, turminha? Aí, vocês vão lá, desenha todos os lados que vocês conseguirem achar da caixinha de vocês, tá? Por exemplo, a Pro achou uma caixinha de cotonete, então dá pra desenhar um pouquinho desses daqui, ó, também são formatos retangulares. Ou desse. Ah, se você achar uma pasta de dente ou outra caixinha, vocês vão lá e desenham, tá bom? Aí, com isso, a gente vai responder a próxima pergunta. A pergunta é assim, ó. Você contornou faces de uma caixinha que tem forma de bloco retangular, certo? Aí, quantos retângulos você desenhou? Então, vê aí quantos você conseguiu desenhar e coloca aqui para Pro. Quantas faces tem um bloco retangular? Então, o que é face, turminha? Ó, face é cada lado da nossa caixinha, por exemplo. Ó, isso é um lado, é uma face, essa é outra face, essa é outra face. Então, ó, vou contar as faces e vou descobrir quantas tem e colocar a resposta, ok? E depois, todas as faces do bloco retangular são retângulos? E aí, vou ter que ver se tudo aqui é retângulo. Se for, eu vou colocar aqui sim, tá? Aí, eu vou ter terminado, então, a página 105, turminha. E aí, eu vou poder, ó, agora, só pintar se eu não pintei a outra atividade. É isso. E aí, turminha, conseguiram fazer a atividade de hoje? Vocês viram que lá no livro de matemática a gente não fez só a página 98, né? Então, vai lá, faz a outra página também, a 105, que vai dar tudo certo. Se ficar alguma dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato com a Pro. Mas a folhinha eu creio que tava bem tranquilo, bem fácil. E aí, a gente conheceu um pouquinho mais sobre esses tais de répteis, né? Que a gente conhece, descobriu que eles rastejam, né? Que normalmente eles têm 4 patas, né? Alguns não têm, mas eles têm as suas características muito parecidas, né? Por conta disso,
eles são chamados de répteis, assim como os mamíferos têm as suas características parecidas para ser chamados de mamíferos. Bom, turminha, é isso por hoje. Então, um beijão imenso para vocês e até! A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar.